primeira palestra desse dia de trabalhos, ele tem como tema a quarta revolução industrial e como ela nos afeta. Quarta revolução industrial e como ela nos afeta. As novas relações também, a disrupção dos processos de negócios. Esse é o tema, então, da primeira palestra, a palestra que abre, então, este EMBRA 2018. Eu queria pedir à técnica, por favor, que projetasse o vídeo referente a essa primeira palestra, por gentileza. O 26º Encontro Brasileiro de Administração vai falar sobre como os meios de produção afetam a vida na sociedade, estabelecem novas relações e fazem com que os profissionais de administração tenham uma participação mais ativa nos processos históricos de transformação. Você está preparado para mudar o mundo das organizações? Participar do 26º EMBRA pode ser o primeiro passo para essa longa jornada de descobertas e reinvenções na gestão corporativa. O que se espera da quarta revolução industrial? Torne-se um revolucionário. É uma das palestras que vão ser apresentadas nesse grande encontro. Dando sequência a essa primeira palestra, eu gostaria de convidar para que venha ao palco, por favor, a fim de presidir este primeiro painel. Convidamos o administrador Ildemar Cacias, por gentileza. Ele é conselheiro federal pelo Estado de Santa Catarina. Por gentileza, senhor conselheiro, queira tomar o seu lugar à mesa, por favor. Ele que estará presidindo os trabalhos deste primeiro painel. Por gentileza, fique à vontade. Muito bem, para nos falar sobre o tema, o que se espera da quarta revolução industrial, nós temos o prazer de convidar ao palco Ronaldo Fragoso. Por gentileza, Ronaldo Fragoso, vem ao palco. Ele é especialista em Business Economics e sistemas integrados de informações, sócio da Deloitte, isso, e possui também mais de 25 anos de experiência em consultoria empresarial. Estará agora, então, fazendo essa apresentação. Senhor presidente. Ok, com licença, eu vou ser um pouco formal, porque o nosso palestrante vai falar em pé. Bom, gostaria, primeiramente, de cumprimentar a todos os presentes e dizer que esse momento é um momento ímpar no nosso sistema, porque nós estamos iniciando um momento emblemático para a administração em todo o Brasil e especialmente para nós administradores. Sob o tema bem escolhido pelo Conselho Regional do Rio de Janeiro e bem pensado pelo sempre professor Hidalberto Chiavenato, para onde vai a administração, nós teremos uma oportunidade única de despertarmos para a quarta revolução industrial e sermos os seus agentes de mudança. Como nosso primeiro palestrante, temos a honra de contar aqui com a presença do empresário, consultor, Ronaldo Fragoso, cujo currículo bem reduzido, né, Ronaldo? Porque se fosse nos alongar, seria bastante extenso. O empresário Ronaldo é pós-graduado em Administração Geral e Economia e Finanças. Ele cursou especialização e atualização em Business Economics e se especializou em sistemas integrados de informações. Ele é sócio da Deloitte, desde 2003, tendo mais de 25 anos de experiência e líder no Brasil da prática de Risk Advisory. Ele, atualmente, é o responsável pela área de riscos da Deloitte, que é a empresa da qual ele é sócio e participa. Nós teremos, então, como já foi anunciado, sobre o tema o que se espera da quarta revolução industrial e pedir para o nosso palestrante que nos provoque com interrogações, com afirmações de como é que nós poderemos nos tornar seus revolucionários e agentes dessa transformação. Obrigado pela sua presença. Não, esse aqui está bem, tá ótimo.
Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado ao CRA. E Pointer, tá ok. Muito obrigado. Ao CFA, ao CRA Rio de Janeiro, aí, em meu nome, em nome da Deloitte, gostaria de agradecer o convite. Como o professor Delmar comentou aqui, na verdade, é uma apresentação sobre a indústria 4.0, para a gente fazer um pouco de uma reflexão sobre o que ela muda no nosso dia a dia, o que isso, de fato, a gente vai ver pela frente, quais são os conceitos, né? Muito tem se falado, mas a gente tem uma visão específica sobre isso, e o que eu vou compartilhar com os senhores aqui, senhores e senhoras, é uma apresentação que a gente fez, essa pesquisa globalmente, apresentamos no World Economic Forum em Davos, apresentei também aqui no World Economic Forum aqui no Brasil, e também tivemos a oportunidade de apresentar essa mesma pesquisa num evento da Singularity University, porque também tem sido discutido muito em relação ao que isso representa das mudanças em relação às empresas, às tecnologias, às estratégias, às pessoas, e até mesmo um tema que está bem atual, que é o novo ecossistema, ou seja, o que essas empresas e essas pessoas, nesse novo ecossistema, como é que elas se situam. Então, eu vou passar, para a gente ter até um tempinho e poder depois debater aqui na mesa, e eu vou passar um pouquinho sobre o que é o conceito para nós, em relação à quarta revolução industrial, indústria 4.0, porque é importante a gente alinhar alguns conceitos do que efetivamente essa mudança irá nos trazer, né? Então, acho que o primeiro aspecto importante para que a gente tenha o mesmo alinhamento é que, quando a gente fala de indústria 4.0, revolução industrial, tem um conceito super importante, que é a integração entre o físico e o digital. Acho que esse é um primeiro conceito importante, que ele muda radicalmente aquilo que a gente já está vivenciando hoje e o que a gente vai vivenciar também daqui para frente. Então, essa mudança entre o que tem acontecido com as empresas, inclusive com a nossa vida pessoal, com essa quantidade de novas tecnologias, com coisas que a gente tem usado no dia a dia, ele é uma base super importante em relação aos conceitos da indústria 4.0. E a gente vai aproveitar um pouquinho para falar em algumas mudanças que afetaram principalmente alguns setores ou indústrias a partir disso. Mas, fundamentalmente, essa é o principal impacto da indústria 4.0, da revolução industrial, é essa integração entre o físico e o digital. Ou seja, você vai ter uma quantidade de informações muito maior do que a gente tinha no passado, e aí a gente vai falar sobre inteligência artificial, sobre computação cognitiva, sensorização, big data, todos esses termos que a gente tem ouvido falar um pouquinho sobre isso, mas eles vão afetar, em maior ou menor grau, a nossa vida e também as empresas em que a gente atua, tá certo? Então, esse é o principal ponto. E acho que tem um conceito super importante, é que, nesse novo conceito, ou nessa nova revolução industrial, todo o modelo de negócio atual ele não vai mais conseguir permanecer no status atual, ou seja, o que a gente vai ter que fazer um questionamento é o status quo. O business as usual ele vai ser modificado por isso, e isso também é uma reflexão para nós, como disse o professor Delmar aqui, para nós, como pessoas, também a gente tem que olhar isso de uma forma com bastante interesse, porque ela vai mudar comportamentos que a gente tem no dia a dia, e com algumas coisas boas, outras coisas com uma certa preocupação, mas vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, se a gente olhar o que é essa integração entre os aspectos físicos e digitais, né, se a gente olhasse para o que está por trás disso, a gente tem, primeiro, uma série de empresas que já se tornaram digitais, outras que vão se tornar, outras que vão criar processos mais interconectados, os processos mais autônomos, a gente vai conviver com essas situações, já visto que a gente já tem hoje no nosso dia a dia, né, não é que é uma coisa tão futura, uma coisa bastante atual, onde, por exemplo, uma boa parte do nosso dia a dia já está afetado por isso, né, uma parcela de todos nós hoje, tenho certeza, a gente já usa essas tecnologias como Waze, Uber, Mobile Payment, ou Internet Bank, outros que ainda vão por vir, que vão afetar o nosso dia a dia, e as empresas têm modificado nessa mesma direção. Se a gente pensar sobre o que tem essas tecnologias, quer dizer, como eu comentei, se a gente falar sobre robótica, analytics, inteligência artificial, computação cognitiva, computação quântica, nanotecnologia, ou seja, a quantidade é enorme do que a gente vai falar. E posso dizer para vocês que acho que a gente não deve ter a pretensão de tentar dominar todas essas tecnologias. A gente tem que saber que elas existem, tem que saber que elas vão afetar em alguma extensão, mas acho que é impossível imaginar que alguém vai ter o domínio sobre todas elas, né? Pode ser até que alguém
esporadicamente ou isoladamente consiga. Mas o principal aqui é que a gente tem que olhar isso, que em alguma extensão ela vai alterar aquilo que eu faço, ela vai alterar a empresa que eu trabalho, e não necessariamente todas essas tecnologias vão mudar ao mesmo tempo, mas elas vão mudar gradativamente. E isso é que a gente tem que entender o que isso, quando a gente vai se preparar, ou quando a gente está estudando, quando a gente estava até conversando agora, né, professor Damarac, um pouco antes da conversa, assim, a gente, não só como ser humano, mas como administradores ou como profissionais, a gente tem que olhar isso. De um lado tem um risco, por outro lado tem uma oportunidade, porque vão surgir novos negócios. Alguns vão acabar, outros vão continuar, outros vão ser alterados, e a gente tem que olhar isso dessa forma. E o principal aqui é, se a gente olhar todos os setores, sem exceção, vão ter algum exemplo. Eu gosto de dar alguns para a gente parar e refletir um pouquinho, né? Quando a gente vai para alguns setores que a gente tem sido falado muito, por exemplo, sobre os carros autônomos, tá certo? Setor automotivo, carros autônomos, o que muda disso? O que isso vai alterar e como é que isso vai falar. Alguns aí, os que mais gostam ou que têm acompanhado um pouquinho sobre isso, na mudança do setor automotivo, as grandes montadoras já estão se preocupando com isso, carros elétricos, carros autônomos, quais as dificuldades, o que a tecnologia pode fazer, ou como ela não pode fazer, o que ela altera e como é que isso vai acontecer. Mas o que eu gosto de mostrar um pouquinho em relação a isso é o desdobramento que eu tenho pela adoção dessas novas tecnologias, já que eles também só foram possíveis quando a gente fala sobre Uber, Waze e também carros autônomos, vamos colocar isso desta forma, eles só foram possíveis, essas transformações, porque a tecnologia acompanhou essa mudança, tá certo? Quer dizer, se a gente olhasse, Waze e Uber não serviriam para nada se não tivesse uma tecnologia que permitisse essa comunicação. Então, a tecnologia é meio de transformação, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, mas ela ajuda a criar novos negócios que a gente não imaginava que poderiam ser tão importantes e proveitosos, tá certo? A pergunta para nós é por que a gente não pensou em criar o Waze ou o Uber, tá certo, professor? Mas quem sabe vão ter a oportunidade de criar outros negócios a partir disso. Mas essa mudança, quando a gente olha sobre a indústria automotiva, por exemplo, de carros autônomos, o que ela está acontecendo globalmente? E eu vou mostrar um pouquinho também nos dados da pesquisa. Você tem o desdobramento de outros setores que provavelmente não estavam ainda tão conectados com essa mudança, mas que começam a mudar a sua filosofia de produtos ou dados físicos para serviços digitais. Então, vou dar um exemplo prático que isso está acontecendo agora. Como eu tenho essa conotação da transformação do setor automotivo, dos carros autônomos, eu tenho a transformação, por exemplo, da indústria de pneus, que já está em fase de teste de que os pneus que são colocados hoje nos carros, eles serão transformados em serviços e, no futuro, nem nós e nem as empresas locadoras, os montadores, etc., vão comprar mais pneus. Elas vão simplesmente comprar um serviço onde as empresas de pneus vão fornecer, a partir daquela informação que ela tem disponível, qual é a melhor data de troca, reparo, o que aconteceu com aquele pneu, etc. E você vai pagar pelo uso daquele pneu, não como um pneu em si. Isso já é uma mudança real que está afetando significativamente a indústria automotiva, transformando, de novo, o que é o mundo físico, num serviço digital que você vai comprar pelo uso daquilo. E isso tem várias vantagens. Por exemplo, quem aqui, se não lembrou, mas com certeza vai lembrar, é quando você vai, por exemplo, trocar o pneu do seu carro, o que você faz com ele? Você vai lá, compra, muitas vezes você leva o pneu embora e você vai guardar ele dentro da sua casa, dentro do seu quartinho, etc. Vai ficar aquele pneu velho lá, servindo para várias outras coisas, menos para rodar. Esse é um problema ambiental, porque você tem que fazer com aquilo, para você descartar aquilo é um problema, aquilo não tem valor, mas ele fica com você, ele pode acumular água, tem problema de acúmulo de bichos, dengue, coisa desse tipo, ou então ele fica ali com problema para descartar borracha no ambiente, é um problema sério. Se aquilo volta para o próprio fabricante que faz uso daquilo, você tem um ganho enorme de sustentabilidade ambiental atrelado a um serviço que você não se preocupa mais com o pneu. Imagina que coisa boa, você vai usar ele e alguém vai falar, agora está na hora de você trocar, e aquilo automaticamente vai, por essa inteligência acumulada de informações, servir como base de troca. Então, esse é um dos exemplos. Outro exemplo que eu gosto de dar também, que muda um pouco a nossa forma de olhar os negócios. Quando a gente vai para o lado do varejo, né? Nós vamos ao supermercado, se não toda semana, mas com certeza todo mês a gente vai ao supermercado, eu mesmo vou ao supermercado. Se a gente olhar a quantidade de operações que a gente faz numa compra num supermercado, ela tem uma série que não tem valor nenhum. Você vai lá, alguém chegou lá, um fornecedor colocou aquele
aquele produto na gôndola, você vai lá, retira da gôndola, bota no carrinho, do carrinho você passa no check-out, do check-out você volta para o carrinho, do carrinho de novo você volta para o seu carro, do seu carro você vai para o elevador, e assim você vai que justa mais ou menos 8 a 10 operações que não precisariam ser realizadas se alguém tivesse essa informação do que você normalmente consome e já entregasse na sua casa. Então, o sistema de varejo também está passando por uma transformação enorme, onde, mais uma vez, essa mudança do físico para o serviço, onde aquilo que você consome com uma certa regularidade vai ser transformado num serviço, não mais numa necessidade de movimentação de produtos. E assim eu poderia dar alguns outros tantos exemplos que permeiam o nosso dia a dia e que a Revolução Industrial e a Indústria 4.0 vai transformar, podem acreditar, asseguro a vocês, sem exceção, todos os setores e todas as indústrias, alguns mais, e que já estão impactados diretamente, outros menos. Um último exemplo para a gente falar um pouquinho sobre a pesquisa e os dados dela, mas os serviços hoje, inclusive, nos escritórios de advocacia hoje, por exemplo, a função a parte de saúde médica, você tem uma informação que muitas vezes é base para aquele tipo de serviço, ou seja, o advogado ou o médico, que ele vai poder fazer uso de um histórico de informações e que essa inteligência artificial vai poder ajudar ele em umas centenas, dezenas ou milhares de casos, sejam daquilo que ele está defendendo daquele tipo de situação ou de um paciente com uma doença específica que ele tenha, que ele pode comparar. Isso também muda significativamente a forma pela qual a própria indústria de saúde ou de serviços também será posicionada a partir disso. Então, só para a gente pensar, e aí pensem na empresa, no negócio que vocês estão, ou naquilo que a gente está vendo, que com certeza terá um evento que vai transformar essa nova revolução industrial. E não é à toa que a gente está vendo tantas empresas como startups, scale-ups, unicórnios, etc., aparecerem, porque elas estão cobrindo exatamente esses deltas de informações e de empresas ou de serviços que precisam se conectar com essas informações. Isso a gente vai ver cada vez mais. Então, vamos passar um pouquinho sobre alguns dados que a gente percebeu. Primeiro, quando a gente fez essa pesquisa globalmente, a gente descobriu uma coisa. Quando a gente fala de indústria 4.0, ela é muito além da indústria. Ou seja, não é a indústria, ela tem uma dimensão, mas ela vai muito além, e a gente pode pegar como exemplo a parte financeira, os bancos, todos esses serviços novos que estão acontecendo, a digitalização, mobile payment, etc., está já mudando o que vai ser essa relação de cadeia de clientes e fornecedores. Então, ela não é somente aquela percepção inicial que a gente tem, que numa indústria eu vou ter a robotização, já tem fábricas totalmente robotizadas, já tem exemplos de que ela já nasce dentro desse conceito de indústria 4.0, é verdade, mas ele está ainda entrando num processo de integração com clientes e fornecedores. Essa é uma das principais mudanças também que vai ter. Por isso que a gente fala que é muito além da indústria. E isso vai gerar uma transformação completa das empresas, não tenho dúvida. E também, quando a gente fala em transformação das empresas, a gente tem que pensar que ela também vai nos transformar. E a gente precisa estar preparado. Significa que, como bons administradores, a gente tem que olhar como cuidar disso, como nos preparar para isso, como criar os conhecimentos suficientes para isso e, de um lado, a gente pode ter, sim, um aumento de desemprego em determinadas áreas, mas, por outro, a gente vai criar uma série de outras competências e necessidades de empregos que hoje não existem, certo? O quanto isso vai equilibrar, difícil dizer ainda, mas posso dizer que a gente vai ter uma mudança dessa natureza entre os empregos atuais e os empregos futuros, sem dúvida nenhuma. E agora, o que eu gosto de ressalvar? Primeiro, o que é essa pesquisa? A gente perguntou para 1.600 executivos no mundo inteiro, aproximadamente 19 países, ela é bem abrangente, e a gente aqui no Brasil perguntou para aproximadamente 100 executivos em empresas acima de $1 bilhão, ou seja, que tem uma representatividade grande, e isso com o desdobramento dentro das cadeias, quer dizer, se ela tem uma empresa grande, automaticamente as empresas que também participam dessa indústria ou desse setor também são afetadas por isso. E quais foram as grandes conclusões? Isso aqui é um sumário da pesquisa, depois fiquem à vontade, dentro do nosso site tem a pesquisa completa, vocês podem baixar, vou deixar aqui os dados do www.deloitte.com, vocês podem baixar, tem lá uma série de vídeos, dados específicos, não precisem se preocupar em pegar as informações aqui, são informações públicas nossas. Mas, primeiro, acho que o primeiro dado importante, somente 1/3 dos executivos se dizem preparados para as mudanças. E a gente pode até entender que isso, globalmente, a gente pode olhar isso, para alguns casos, até menos do que isso. Ou seja, menos de 35% dos executivos, de uma forma geral, de empresas grandes, se consideram preparados para essa mudança. Ou seja, é um dado que mostra que tem um espaço de preparação enorme para os executivos. Ou seja, as pessoas que vão se preparar para essa mudança ainda enxergam que elas não estão adequadamente preparadas para isso. Segundo, menos de
15% ou 14% consideram que as empresas estão prontas. Além da pessoa, a sua empresa está pronta, ou seja, quase 85% das empresas não se consideram aptas ou preparadas para essa mudança. Só por esses 2 dados aqui, a gente podia já olhar que temos aqui um oceano azul aqui, ou um white space, o nome que quiserem dar, de oportunidades para tantas pessoas como as empresas globalmente. Então, isso não é uma coisa só ao Brasil. O Brasil pode tomar essa oportunidade de usar essa revolução industrial também como tomar vantagem nos demais mercados, mas isso, por si só, é um dado para a gente refletir. Ou seja, não é só que pouquíssimas pessoas estão preparadas e pouquíssimas empresas estão preparadas para o que a gente vai enxergar nos próximos anos, ou, com certeza, já alguns setores já imediatamente, como esses que eu comentei, que já estão acontecendo. Quando a gente sai dessas principais conclusões, a gente vai para quais foram dessas áreas mais afetadas. Ou seja, o que a gente perguntou para essas pessoas, né? Tá bom, os executivos não estão preparados, as empresas não estão preparadas, mas quais dessas dimensões que a gente gostaria de saber o porquê? E aí eu vou mostrar alguns exemplos. Então, primeiro, do ponto de vista de estratégia, o que muda da estratégia da sua empresa nos próximos 5 anos? Quais são os principais reflexos que essa digitalização, esse novo mundo de integração, ele vai acontecer? O que essa mudança do status quo entre a integração do físico com o digital muda no seu negócio? Qual é a estratégia que você vê que vai impactar isso para os próximos 5 anos? Lembrando que, quando a gente fala sobre Revolução Industrial, Indústria 4.0, a gente está falando fortemente de uma entrada de novos serviços e produtos muito grandes, que a gente ainda não tem nem toda a dimensão do que vai acontecer. Mas, vocês vão ver nos dados aqui que a gente tem um resumo, que substancialmente as empresas enxergam que elas vão ter novos produtos e serviços que elas ainda não conseguem dimensionar, mas que vão afetar o seu modelo atual. Ou seja, o que eu faço hoje será afetado em alguma extensão sobre a estratégia. O outro aspecto que a gente perguntou é, tá bom, o que muda com a tecnologia? Então, se a Revolução Industrial, Indústria 4.0, muda os parâmetros de tecnologia, o que na sua empresa realmente aquilo é afetado? E aí, sim, essas condições onde a gente está olhando isso, elas foram cobertas dessa forma. Então, inteligência artificial, computação cognitiva, sensorização, computação 3D, o modelo de avaliação de Big Data, dashboard, todos esses conceitos estão inseridos nesse conceito de tecnologia, tá certo? Então, a mudança que isso vai trazer é significativa, não tenho dúvida, mas para algumas indústrias elas afetam mais para algumas coisas, outras não necessariamente, a gente tem que saber separar. Terceiro elemento, que é super importante, e principalmente toca aqui uma boa parte do que nós estamos falando em relação a administradores ou as pessoas, e a gente até aqui, como pessoas físicas, né? Quando a gente fala o seguinte, o que muda em relação às pessoas? E aqui tem um dado importante. Se a gente olhar que o que vai acontecer daqui para frente, a gente já está vendo, ainda no Brasil a gente não está vendo tanto, mas a gente vai ver isso, até porque a nossa legislação trabalhista está mudando, mas não na velocidade que deveria, mas a gente já enxerga aqui novos contratos temporários, trabalhos on demand, tipos de trabalhos ou modelos específicos por produto, compartilhamento de pessoas, de áreas, de serviços, coisas que a gente não enxergava isso há poucos anos atrás. Quer dizer, imaginem que a gente vai ter que compartilhar situações em que o seu colega de trabalho que hoje trabalha com você das 8 ou das 9 até às 6 ou 7, seja ele qual for, alguém até mais tarde, ele vai ser, por exemplo, parte de um outro projeto ou de outras empresas e você vai trabalhar com ele em 3, 4 projetos diferentes e 3, 4 empresas que você nem conhece. E você vai compartilhar aquele espaço, muitas vezes, aquele coworking que a gente já está vendo, isso já é uma realidade em determinadas situações. Mas isso muda a forma com que a gente treina, a gente qualifica as pessoas, a gente remunera, muda significativamente. Então, como eu digo, se por um lado a gente vai ter algumas funções que serão extintas, principalmente aquelas repetitivas e de baixo valor agregado, ou seja, atividades que são somente efetuadas de maneira preponderantemente repetidas e que não têm uma necessidade de uma informação tão grande, elas serão substituídas pelas máquinas ou pelos robôs e, por outro lado, eu vou criar novas que vão precisar serem feitas, eventualmente, por novas tecnologias. Um outro exemplo que eu gosto de falar, que é um dos profissionais que a gente tem visto bastante como demandas, não só aqui como internacionalmente, são os profissionais, por exemplo, da própria área de tecnologia, que têm um conhecimento maior em cibersegurança, né? Todos nós temos visto aí os ataques cibernéticos, não à toa, eles têm acontecido numa velocidade muito maior e não quero assustá-los aqui, mas eles vão continuar assim e provavelmente eles vão aumentar, certo? Porque se a gente tem uma digitalização cada vez maior das informações, das empresas, etc., o aspecto cibernético ele vai aumentar e o risco vai aumentar nessa mesma proporção.
Então, o profissional que tem conhecimento sobre riscos cibernéticos, ataques cibernéticos, tem modelos de prevenção, formas, ferramentas, etc., ele vai ter um papel super importante nesse novo ambiente, e a gente já tem carência de profissionais em relação a esse conhecimento, com essa competência, para serem atuados nesse novo contexto. E o quarto elemento, antes a gente falar o resumo da pesquisa, o quarto elemento que eu considero ele, estamos até conversando, tá certo, Edemar, sobre o que isso muda, a principal mudança que nós vamos ter em relação a tudo isso que nós estamos falando chama-se ecossistema. E as mudanças de ecossistema que vão afetar esse conceito de sociedade, eles são muito maiores e a gente ainda não tem nem a dimensão exata do que ele vai acontecer. Então, o que eu chamo aqui de ecossistema se você vai ter uma mudança na relação entre clientes e fornecedores e estas empresas vão ter que mudar o seu formato de lidar com clientes e fornecedores, esse novo ecossistema vai ser criado a partir disso. E as empresas e as pessoas ainda não têm essa dimensão correta. Então, a gente vai viver um novo momento onde este modelo de parcerias, alianças entre as próprias empresas, uma empresa ele vai ser cliente e fornecedor do outro, e uma pessoa vai ser cliente e fornecedor também de outra, isso cada vez mais vai ficar, ele vai ter uma certa dificuldade até se estabelecer esse novo modelo de ecossistema. Então, isso que eu comentei com vocês, por exemplo, na indústria automotiva, se eu vou ter alguém que vai agora fazer um serviço, e ele vai recolher o pneu, e ele vai ter um aspecto ambiental, ele muda esse novo ecossistema nesse setor. E esse é o que a gente também perguntou. Mas tem dados positivos em relação a esse novo ecossistema. Então, vamos agora ao resumo dessa pesquisa, é um slide só, mas só para a gente mostrar um pouquinho o que vai acontecendo. Se vocês olham do lado esquerdo da pesquisa, é o ambiente brasileiro, e no lado direito da mesma pesquisa é o ambiente global. Então, quando a gente perguntou o que vai impactar nos próximos 5 anos em relação à estratégia, 44% das empresas entendem aqui no Brasil que vão existir novos negócios, novos serviços, modelos de entrega, etc., que vão afetar esta cadeia, ou seja, quase 50% considera que isso irá mudar o conceito, contra até 40% no mundo, ou seja, isso aqui tem um certo alinhamento. Quando a gente fala também no ambiente regulatório, esse é um aspecto importante. Quando a gente vem uma nova tecnologia disruptiva, por exemplo, como essa do Uber, a gente não é à toa que logo na sequência vem uma nova regulamentação para tentar limitar ou para não deixar aquilo totalmente solto, ele é necessário uma regulamentação, e todos os setores, invariavelmente, uma nova tecnologia disruptiva dessa, ele vem seguida por uma nova regulamentação, que ela pode não ser no mesmo tempo, mas ela vem logo na sequência para tentar normatizar sobre isso. E o terceiro elemento estratégico, que eu queria também chamar a atenção, aqui no Brasil a gente considera que quase 37% vai ter um aumento de risco cibernético contra 24%. Vejam que a gente já está tratando de risco cibernético não mais no ambiente tecnológico e mais na estratégia das empresas. Ou seja, o risco cibernético deixou de ser uma coisa de tecnologia e passou a ser uma coisa de estratégia. Por quê? O efeito dessa digitalização vai mudar tão significativamente o efeito de tratamento de informação, como novas leis de proteção de informações, essa nova lei que saiu agora, tanto aqui no Brasil como lá fora, vai mudar a forma como a gente lida, inclusive com as nossas informações nas redes sociais, troca de informações, etc., sobre isso. Então, ela passou uma preocupação muito maior. A tecnologia em si, o que a gente vê na tecnologia e que chama a nossa atenção aqui? Primeiro, a tecnologia ainda é vista aqui no Brasil como um diferencial competitivo, ou seja, a gente tem ainda aqui um grande espaço de evolução no ambiente tecnológico, porque aqui a gente ainda considera a tecnologia diferencial competitivo. Lá fora já é muito mais para o lado de eficiência, ele já é um meio, ele já está num processo mais evoluído em relação a isso, mas aqui a gente ainda tem que olhar que isso, tecnologia, ainda tem um desenvolvimento ainda grande para poder chegar nesses parâmetros, principalmente na busca de eficiência. Ou seja, quando a gente olha no segundo tópico, onde a tecnologia é avançada para aumentar a eficiência das empresas, nós temos aqui no Brasil 29% somente contra quase 50% lá fora. Ou seja, essa condição do uso de tecnologia para a eficiência, a gente tem um espaço grande para trazer aqui, por isso não é à toa que a gente tanto discute sobre custo Brasil, nível de eficiência, como é que a gente melhora, como é que a gente bota o Brasil nesses parâmetros internacionais. A tecnologia pode e deve ajudar muito em relação a isso. E
não menos importante quando a gente fala nas questões orçamentárias, né? O Brasil, nos últimos 2, 3 anos, a gente sofreu muito aqui, nossa crise aqui, não à toa, reduziu o nosso PIB, capacidade de investimento do país, dos governos, das empresas, tudo isso mas aí, lá fora também é uma questão orçamentária importante esse investimento de tecnologia. Então, essa questão de como a gente vai balancear sobre isso é um desafio que a gente tem que saber lidar. Mudando agora um pouquinho sobre essa questão, e vale lembrar um aspecto importante. Primeiro, um outro dado, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala, mas tecnologia é muito caro, a gente vai falar sobre novas tecnologias, porque a gente tem que investir. Um dado para que a gente reflita aqui, né? Acho que saiu até na semana passada, eu acho, o valor de mercado da Apple. Não sei quem acompanhou isso, mas ela chegou a módicos valores de $1 trilhão no seu valor de mercado, uma empresa de tecnologia que há poucos anos ela ainda não fazia parte do nosso dia a dia. Ela sozinha vale mais do que todas as nossas empresas juntas aqui, as nossas 350 ou 370 empresas de capital aberto, e aí nós estamos falando de Petrobras, Eletrobras, Banco Itaú, Bradesco, etc. Todas elas somadas não chegam nesse valor. Então vejam que tecnologia, ainda que a gente ache que é caro, ele tem um valor enorme para o futuro da nossa sociedade, não só aqui como lá fora, tá certo? Só para a gente lembrar que, se por um lado a tecnologia a gente pensa, mas tem questão orçamentária, é verdade, mas quando usada de maneira acertada, ela vale um caminhão de dinheiro e ela vale muito para nós, na nossa vida, e vale para as empresas. Falar um pouquinho sobre as pessoas, no que toca a gente no nosso dia a dia, né? Como eu comentei. Nós vamos mudar significativamente o que a gente tem hoje, sem dúvida. No Brasil, a gente pode demorar um pouco mais, verdade, porque as nossas legislações são ainda muito antigas, estão passando por mudanças agora, a gente ainda vai ter um certo risco trabalhista difícil de lidar, mas a gente já tem que se preparar para esse processo, porque ele vai acontecer. Ou seja, eu já vou precisar treinar as pessoas nessas novas habilidades, eu já vou precisar ter um plano de capacitação nesse novo contexto e como que isso vai acontecer. Então, não adianta eu esperar para ver como é que eu vou fazer isso. Isso não se muda de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. Isso demora, às vezes, meses, anos, para que você tenha esse novo contexto. E aí é que muitas dessas empresas, quando elas percebem que treinar toda essa força de trabalho, ou mudar todo esse conceito, é mais fácil eu trazer alguma startup, eu comprar alguma empresa pronta que já venha com esse conhecimento e que isso já vai me acelerar esse processo. É por isso que a gente também está vendo muitas dessas grandes empresas terem laboratórios, terem associações com essas empresas, criando processos de inovação muito forte, exatamente por isso, porque o tempo e o investimento disso aqui é muito alto, mas ele é necessário. Outro aspecto, como eu comentei, aqui no Brasil, tendências a contratos temporários ou sob demanda, 40% contra 60% lá fora. Aqui vale esse tempo, esse ciclo ainda de preparação, mas ele vai acontecer. A gente vai vivenciar essa condição de trabalhos temporários e trabalhos sob demanda, como a gente já está vendo em algumas dimensões, mas isso vai evoluir ainda mais. E a reformulação dos contratos sociais, isso vai acontecer exatamente para você permitir essa relação entre empregado e empregador de uma maneira mais fácil de lidar, sem tantas burocracias e sem tanto esse risco que a gente tem nos dias atuais. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa parte do ecossistema da sociedade. Eu gosto dessa aqui porque aqui a gente tem um otimismo, e aqui vale essa condição entre o que essa nova indústria 4.0, essa revolução industrial, ela vai trazer uma melhoria para a sociedade. E aí a gente olha aqui no Brasil, nós somos um país e um povo mais otimista por definição, mas 93% considera que a gente vai ter uma melhoria de igualdade social decorrente dessas evoluções e uma melhoria até de estabilidade econômica, quando comparado a globalmente 80%. Mas mesmo os dois, se a gente vamos eliminar um pouco dos dados aqui, nós estamos falando que mais de 80% considera que isso melhorará a nossa vida de uma forma ou de outra. Então, é uma coisa positiva para a gente olhar a condição da sociedade ou do ecossistema que isso vai trazer. Além disso, os aspectos de investimento em empresas públicas e privadas, e essa relação ela tem que ser mais para ouvir, também na apresentação de introdução aqui do presidente comentando, a necessidade nós estamos falando de eleição, reflexão para todos nós, mas se a gente não tiver essa proximidade, ou se a gente não entender essa questão de que o investimento público ele tem que estar próximo ao privado, porque isso que vai trazer o benefício para a sociedade como um todo, a gente pode perder uma oportunidade enorme de mais um ciclo de mais 5, 10 anos em que o Brasil fique para trás. E, mais uma vez, se a gente não tiver essa infraestrutura para esse tipo de tecnologia, não funcionaria nada. Volto ao exemplo, Uber, Waze, etc., só funciona porque a tecnologia chega e funciona naquele ponto onde você está, ele leva aquela informação de um lado para o outro, senão ele não serviria para nada. E nenhuma empresa faria um investimento desse
numa infraestrutura de tecnologia dessa sozinha, porque custa muito, é impossível fazer. Depende dessa situação entre público e privado. Por isso, essa dimensão ela é fundamental, não só aqui, mas no mundo inteiro, para que você consiga viabilizar esse tipo de situação. E você também vai ter um último tópico da pesquisa, que é, você vai ter uma situação de que você vai alcançar novos mercados, principalmente aqui no Brasil, 30% vão ter novos produtos ou novos mercados não atendidos ou que ainda as empresas não estão fazendo adequadamente. Então, tem um espaço aí grande de mercados e oportunidades. Então, eu mesmo sou bastante otimista com isso, tenho lido muito, me aprofundado nesse tema sobre a questão do que a revolução vai trazer. A gente vê alguns estudiosos dizendo que isso vai causar um desemprego em massa, tem um problema social grave, mas eu sou mais otimista de que, de fato, isso vai trazer uma série de melhorias. Logicamente, em algumas situações, a gente vai ter desemprego, não tenho dúvida, algumas funções vão ser extintas, como já foram no passado, mas a gente tem que saber se movimentar para esse novo processo. E, por último, antes de ir para o nosso painel, quais são as perguntas que ficaram aqui dessas dimensões? Primeiro, do ponto de vista da estratégia, realmente a gente tem que mudar a empresa e tem que fazer essa nova posição no mercado? Em que dimensão? Eu tenho que inovar indefinidamente? Eu tenho que usar essas tecnologias de maneira totais ou eu tenho que fazer seletividade? Ou seja, algumas empresas a gente tem visto que tem uma busca meio que insana ou assim, de uma maneira muito agressiva da adoção de novas tecnologias e não necessariamente isso é o melhor caminho. Algumas tecnologias, sem dúvida nenhuma, são super importantes, mas não todas e nem ao mesmo tempo. Esse fundo aí de investimento ele tem que ser graduado para isso. Como é que a gente vai transformar as relações de trabalho? Então, as provocações estão aqui, quer dizer, como é que a gente muda essa relação entre as pessoas e as empresas? E, por último, como é que a gente vai confrontar esse modelo de ecossistema ou de sociedade e para que esse mercado que ainda é inexistente, principalmente no Brasil, que a gente tem uma série de carências do ponto de vista de saúde, de transporte, de educação, ou seja, várias carências que a gente tem, você vai ter grandes empresas que vão poder usar e melhorar esse processo. Então, eu encerro aqui, meu agradecimento a todos, e agora vamos aqui. Eu não sei agora o sistema de perguntas, me parece que acho que tem um tablet que deve ser trazido para nós aqui para verificarmos quais são as perguntas que os nossos participantes do evento hoje estejam fazendo para nós aí. Você que poderia... Se alguém do apoio aí poderia verificar para nós, né? O uso da tecnologia. Obrigado. Bom, primeiramente, Ronaldo, parabenizar você pela brilhante palestra. Foi dentro da linha daquilo que nós conversávamos antes. Claro que eu fui pessoalmente brindado com algumas outras dicas que não foram expostas aqui, mas, com certeza, buscando aquilo que você dispõe através da tua empresa para nós, que o site está aberto, nós poderemos, assim, saciar a nossa vontade de querer saber com mais facilidade. Nós temos aqui algumas perguntas que foram selecionadas, eu não tenho o nome de quem apresentou, mas os números da maior quantidade de perguntas em cada tema. Qual é o maior desafio para as universidades formarem profissionais qualificados para a indústria 4.0 e qual é a importância disso no futuro da administração no Brasil? A pergunta é difícil, mas vamos tentar aqui ajudar, né? Na verdade, eu também tenho, eu estava conversando um pouco antes, né? Eu mesmo, vendo o que isso vai acontecer daqui para frente, eu mesmo voltei para fazer mestrado agora em administração para poder me atualizar sobre isso. Acho que tem um papel de cada um de nós de buscar esse tipo de informação e tentar aperfeiçoar em relação a isso. O que eu vejo isso, eu tenho tido esse privilégio, essa oportunidade de olhar, a gente mesmo tem na Deloitte uma universidade internacional e a gente tem umas parcerias com universidades internacionais e aqui no Brasil. O que eu tenho visto é uma busca muito grande das universidades em se preparar para esse momento, o que são as principais
tendências e quais dessas matérias precisam ser incluídas, por exemplo, no curso de administração, como é que isso está sendo considerado. E essa busca, principalmente para esse momento de transformação, ele já vem acontecendo. Como eu falei, é muito difícil também para a universidade ela conseguir cobrir todas essas dimensões, né? Por mais que você queira até você organizar um curso, toda a matéria, o formato atual, que também será modificado, aliás, mas é muito difícil você ter essa mesma velocidade em relação ao que você precisa transformar. Mas eu tenho visto estas universidades, principalmente as universidades mais de pontas, que têm uma preocupação com esse ensino, fazer uma modificação e tentar trazer para o dia a dia dos seus currículos, dos seus cursos, esses assuntos. Então, tem sido comum, até mesmo nesse conceito de falar sobre inteligência artificial, computação cognitiva, e o conceito de indústria 4.0 tem sido mais discutido e debatido. A segunda parte da questão era sobre, desculpa, do ensino e... Qual é a importância disso no futuro da administração? No futuro da administração, então. Como eu comentei, se a gente olhar isso, que ele muda radicalmente o modelo pelo qual a gente gere as empresas, várias atividades que a gente faz hoje, se a gente olhar, elas vão ser modificadas ou elas vão ter um suporte tecnológico melhor, eles vão ter funções que a gente fazia e que provavelmente ele vai ter uma forma mais inteligente de fazer, com maior eficiência, onde um conjunto de processos, tecnologias, sistemas, etc., ele vai nos ajudar. A administração como um todo também vai mudar nessa mesma dimensão. Não tenho dúvida nenhuma que o que a gente fazia, em determinada extensão, não consigo dizer qual é essa extensão, a gente vai deixar de fazer e a gente vai incorporar novas atividades. A gente precisa se preparar para isso, tá certo? Quer dizer, se hoje a gente consegue, com o uso de tecnologia, chegar muitas vezes naquela informação da pessoa, do indivíduo, e você consegue tomar decisões por isso, ele é muito, por um lado, ele te permite chegar nesse dado, mas você vai ter que saber como lidar com isso. Então, a quantidade de informações que a gente vai ter disponíveis para o nosso modelo de gestão, de administração, de tomada de decisão, ele vai ser infinitamente maior, porque barateou a tecnologia. A gente tem vários estudos que mostram que ele vem caindo ano a ano o custo de tecnologia, e isso vai ser aumentado cada vez mais. Então, a gente precisa se preparar como bons administradores para esse novo cenário. A gente vai conseguir ter informações hoje que, de fato, permitem uma decisão muito mais granular, muito mais específica, mas você precisa estar preparado para esse tipo de informação, senão a chance de você se perder... Outro exemplo que eu gosto de dar é a quantidade de coisas que a gente recebe de informação por e-mail, por mensagem, por WhatsApp, e que a chance de você deixar passar batido alguma coisa já é enorme. Por quê? Aumentou significativamente aquilo que você falava alguns anos atrás, você recebia uma mensagem por telefone, o telefone quase não existe mais, inclusive no ambiente empresarial. As pessoas se comunicam de maneira totalmente diferente. Só por isso a necessidade de mudança do perfil de administrador já é enorme nesse contexto. Chegaram mais algumas bem interessantes. De que forma a economia circular e a indústria 4.0 se integram? Bom, vamos lá. Não necessariamente, de novo, né, eu também não tenho aqui a pretensão de ter todas as respostas, né, porque, como eu falei, esse é um mundo novo para todos nós. Eu tenho estudado muito, eu tenho participado, eu sou responsável por essa pesquisa aqui no Brasil, a disseminação e os nossos labs em relação a esses assuntos. E algumas dessas coisas a gente ainda não tem a resposta. Como eu falei, uma das principais incógnitas para nós, a gente pode encaixar nesse conceito do que é a indústria 4.0, economia circular e esse novo ecossistema, a gente não consegue dimensionar exatamente quais são os impactos derivados dessa quantidade de novas tecnologias. Eu tive recentemente num fórum com representantes das grandes montadoras locais e internacionais, e para compartilhar com vocês a preocupação deles. Bom, tudo bem, nós já falamos de robotização há anos, né? Não é uma novidade quando a gente fala em indústria automotiva, a adoção de robôs nas linhas de produção, não é uma coisa que é nova, né? A gente fala disso, a indústria automotiva não é esse o principal core. Mas qual é a principal dificuldade que eles têm hoje? É exatamente como é que eles entram na cadeia de suprimentos, por exemplo, do que eles chamam de Tier 2 e Tier 3, fornecedores que são médios ou pequenos e que fazem parte relevante da cadeia de suprimentos, mas que não têm essa condição tecnológica de se integrar a esse processo. Então, eles já estão olhando esse conceito do ecossistema com uma nova dimensão. Eu preciso preparar este meu fornecedor
para essa dimensão. Não é simplesmente eu trocar, porque eu posso trocar um pelo outro e o outro vai continuar com o mesmo problema. Então, a dimensão hoje, principalmente nessas empresas grandes aqui, quando eu entro nessa cadeia nova de suprimentos totalmente digitalizada, se eu não tiver ele também conectado, o ganho de eficiência que eu teria na minha fábrica, eu perco. Então, o exemplo que eles deram lá, que eu achei bem interessante, não adianta nada eu continuar investindo milhões no sistema de robotização, se quando eu coloco, por exemplo, o carro na porta, ou as peças na porta, eu dependo ainda de um sistema super arcaico de controle de transporte, de entrada e retirada de peças, e eu não consigo saber se aquele lead time vai estar adequado ou se aquele efeito de customização vai ser suficiente. Então, eu tenho que integrar, por exemplo, toda a cadeia de transporte ou a cadeia de logística internacional local nesse mesmo modelo. Então, isto vai pressionar estas cadeias de uma maneira ou de outra. Mas hoje eu vejo uma preocupação genuína, que não é simplesmente, tá bom, troca este por aquele, este aqui não serve mais, vamos colocar um novo, e isto vai funcionar, porque eles já sabem que essa dificuldade terão em todos. Então, esse nível de preparação, chamar os fornecedores, discutir os novos modelos, tentar adequar a nova tecnologia, aspectos regulatórios, esse modelo muito mais forte de governança, de compliance dessa estrutura que vai acontecer, porque você tem que ter uma confiança no seu fornecedor, não é simplesmente penalizá-lo porque ele não atendeu ou não, porque isso vai ter um efeito na cadeia. Esse efeito já está acontecendo. Então, quando eu vi lá, fiquei satisfeito de saber que, quando as empresas, grandes montadoras, têm esta preocupação, automaticamente elas vão também criar. E se a gente olha para outros setores, a mesma coisa. Se a gente olha, como eu comentei, setores de telecomunicação, setor de varejo, setor de óleo e gás, todos eles estão indo nesta direção de mudar esse processo, esse contexto, para não achar que ele isoladamente consegue resolver. Não sei se eu respondi, mas, pelo menos, esta é a reflexão que eu vejo aí do ponto de vista prático. Depois, se a gente não tiver respondido todos, a gente deixa aí aberto para vocês mandarem as perguntas, a gente dá algumas fontes de informações adicionais. Bem, a maquininha aqui agora aumentou significativamente. A gente selecionou aqui, e talvez nós não consigamos, em função do tempo e do disparo agora da máquina, talvez não consigamos abranger todas as questões, mas eu vou destacar algumas que são interessantes e que têm um número bastante de interessados na resposta. O fator cultural é essencial para atingirmos um estado desejável da adoção da indústria 4.0. A pesquisa tem alguma questão relacionada a esse fator? Será que teremos pessoas fora desse ecossistema? E como comparabilizar? Sem dúvida nenhuma, a gente vai ter gente fora desse ecossistema, não tenho dúvida nenhuma, como a gente já teve no passado. A pesquisa buscou um pouco, quando a gente falou da transformação de pessoas, a cultura está aí dentro, né? Se você vai transformar a relação de trabalho, a forma como que elas lidam, como é que ela treina, como é que ela capacita, os novos formatos de contrato, isso tem um aspecto cultural. Eu tenho participado de alguns debates, como eu falei, eu tive a oportunidade, inclusive, de estar nesse evento da Singularity, onde tinham lá umas reflexões sobre neurociência, o que é o comportamento humano, o que as pessoas vão ver em relação a isso, como é que a inteligência artificial já consegue fazer um reflexo completo do cérebro do ser humano e aquilo tratar de maneiras de simulação. Putz, tem assim, o céu é o limite nessa questão tecnológica de inteligência artificial e de neurociência e coisas dessa natureza. Nem tenho a pretensão de me tornar tão especialista nisso, mas o que eu vejo super importante para a gente compartilhar aqui é que, no mesmo jeito, se a gente olhar no passado, quando a gente começou a ter essa série de mudanças tecnológicas, seja por celular, seja por e-mail, seja por web, todas essas conexões que hoje já são realidade em 100% da nossa vida, das nossas empresas, quem, de fato, aceitou aquilo de maneira mais fácil, mais rápido, teve uma vantagem enorme. Então, o comportamento nosso, nesse caso, ele é para ser muito mais aberto e tentar entender aquilo, o que eu posso tomar de vantagem, do que simplesmente dizer, mas eu não quero porque isso pode me expor, eu não quero porque isso aqui não me interessa nesse momento. Então, a gente tem que ter essa curiosidade natural, a gente tem que buscar essa informação, ainda que não vamos nos tornar especialistas nessas várias tecnologias, mas a gente tem que trazer isso porque isso é nosso benefício. Eu vou usar um exemplo só para isso. Já na questão, por exemplo, de saúde, a gente já tem hoje... A Deloitte tem uma parceria, por exemplo, com a IBM na questão do Watson, e ele já
tem uma tecnologia que mapeia todo o nosso DNA, ele já tem capacidades de avaliação histórica de doenças, ele tem uma série de variáveis que vão permitir que tanto o paciente quanto o médico usem essa tecnologia para o benefício do tratamento. Significa que eu vou ter que ser um especialista nessa tecnologia? Não, mas eu vou ter que saber que ela existe e que eu posso fazer o uso dela, tanto pessoal como para alguém da família. Então, essa condição de comportamento é que a gente enxerga que quanto mais nós nos anteciparmos e a gente se tornar interessado em relação a isso, melhor vai ser isso. Lógico que vão ter situações que ainda vão ser tratadas, como a gente falou isso, em relação à proteção de informações. As redes sociais hoje têm uma pressão enorme de que tipo de informação, não é só aqui, nos Estados Unidos também teve isso, que tipo de informação você pode usar, o que você pode compartilhar, como é que você toma essa informação, o que você publica. Tudo isso será, como eu falei, toda essa mudança disruptiva, ela vem em seguida de uma nova regulamentação. Não à toa, eu mesmo tenho atuado muito forte nessa parte de risco regulatório, porque essa mudança, junto com ela, vem uma nova regulamentação, entre elas essa da proteção de dados. E a gente vai conviver com isso também. O que era possível de ser utilizado no passado, de você pegar a informação e compartilhar puramente nas redes sociais, elas não serão mais nessa forma. O conceito de fake news, o conceito de replicar uma informação que não pode, de uma pessoa, etc., isso vai aumentar exatamente decorrente disso. Então, minha resposta é: estejamos preparados para isso e sejamos curiosos e vamos nos interessar, porque isso terá uma série de vantagens para todos nós. Bem, Ronaldo, eu queria até me desculpar para os nossos participantes. Nós tivemos aqui mais de 45 interações e elas foram ocorrendo durante as respostas que você estava fazendo, mas dentro da disponibilidade que o Ronaldo nos... Alô? Dentro da disponibilidade que tem o Ronaldo de responder, nós temos aqui registradas essas solicitações e quem solicitou, e nós vamos pedir, então, para a organização que encaminhe para você, e aí todos terão, que não foram, seria impossível nós responder às mais de 45 interações, e aí, então, a gente pede que você faça a resposta para eles. O tempo nosso foi comunicado que foi esgotado, e tem a programação que está correndo, mas antes de terminar, claro, e já agradecendo a tua participação, fazer um destaque à organização, agradecendo ao Leocir e toda a equipe aqui do CRA do Rio de Janeiro, que a gente sabe veio se dedicando extraordinariamente para fazer esse encontro que certamente será memorável e marcará um tempo novo na administração. E parabenizar o nosso professor, presidente Wagner, que, na verdade, mais do que uma abertura de evento, ele nos deu uma aula, nos brindou com uma aula, né? E o tema e a palestra foi bastante provocativa, que é exatamente o objetivo do evento. Nós temos aqui que fazer uma porção de interrogações e temos também que sair daqui fazendo reflexões em cima desse tema, que ainda vai se estender mais ainda por mais dias aqui e certamente vai nos deixar bastante intrigados. Nós temos que sair daqui pensando mesmo em fazer uma transformação. Eu não sei, a organização agora, o nosso mestre de cerimônia. Pois não. Sem bateria. Obrigado, senhor presidente. Nós concluímos, então, desta maneira, essa primeira palestra, agradecendo ao senhor palestrante, ao presidente dessa mesa, e pedindo à nossa equipe que, por favor, que traga o certificado de participação, também um presente do EMBRA 2018, para marcar esse momento também na vida dos senhores.